O banho de sol era uma dádiva dos carcereiros. E a gente reclamava sempre pedindo para sair ao sol, principalmente para se movimentar e para poder ver os companheiros através das grades e combinar a história. O objetivo não era tomar sol, o objetivo era se movimentar e também fechar a história com os demais. No DOPS eles não deixavam a gente tomar banho. Jogar uma água no corpo, eles falavam era uma canequinha. E a gente tinha também um sabão. O banho era um acontecimento. Eu fiquei, sei lá, 40 dias, eu não sei, sem tomar banho. Quando era a hora da limpeza, você ia fazer a limpeza, fazia barulho, fazia alguma coisa e alguém acordava. Então, até às 10 horas a limpeza da cela. Eu lembro que todo sábado a gente raspava o chão da cela com umas latinhas, passando pastilha pau, para tirar aquela casca e encerava. E se as paredes estavam sujas, a gente lavava. Isso era todos os dias. E a limpeza da cela era necessário fazer por uma questão de higiene e saúde. As inscrições que tinha na cela eram muitas. O que chamou mais a atenção, a inscrição do Monteiro Lobato. Aqui esteve J.D. Monteiro Lobato, que é quando ele esteve preso na campanha de Petróleo Nosso. No meio da cela tinha um pilar. Nesse pilar era todo cheio de inscrição. Nas paredes tinha muita inscrição de nomes que havia sido escrito com sangue. Tinha uma inscrição de um cidadão dizendo para a namorada: eu resisti até onde deu, não resisti tanto quanto você me resistiu. Era isso que chamava a atenção de todo mundo. No final do ano, a gente quis homenagear os companheiros abatidos em combate, né? E cada uma das celas, à meia-noite, no início do ano, ia sendo gritado o nome do homenageado daquela cela. E para colocar o nome do Chael na parede, a gente passou horas com um grampo de cabelo. Era a cela primeira do fundão que recebeu o nome de Chael. Mas uma das piores coisas que incomodava a gente era o barulho do trem. Então eles desengatavam e engatavam máquinas ou locomotivas, era aquele barulho sem parar o dia inteiro. Então a gente via o trem se aproximando, parecia que ia entrar ali, e aquele barulho de ferro, de corrente, uma coisa assim, muito forte. As celas, elas tinham, em média, algo como 10, 15 pessoas. Em alguns momentos tinha mais prisões e ia para os 30, 40 pessoas chegou a ter dentro da cela. As pessoas tinham que dormir no chão, eram colchões espalhados, as pessoas dormiam coladas umas às outras, porque era muita gente. O Natal é um momento assim que tocou a todos. Eu pedi à minha família que trouxesse um bolo para que a gente pudesse repartir entre as várias celas e que trouxesse flores. A minha mãe trouxe um ramo enorme de cravos vermelhos. Quando eu desci, eu fui distribuindo os cravos pelas celas e isso foi muito marcante, porque as pessoas, assim, uma coisa é você receber um pedaço de bolo, mas a outra é você ver a natureza outra vez viva dentro do espaço, né? E junto com isso vinham as serestas, né, de músicas. Então eu pedia que assobiassem as baquianas. Como toda boa burocracia estatal, sábado e domingo, geralmente, não tinha tortura. Porque não tinha expediente. Aí eram dias mais relaxados, você lavava a roupa, chegava à noite nós fazíamos serenata para as nossas companheiras que estavam presas no fundão na época. E aí fazíamos paródias de música e tal. E a gente cantava: você era mais bonita das cabrochas dessa ala, porque nós éramos ala, e você era a favorita dos rapazes da prisão. Aí a gente se divertia, a gente relaxava.
Eu acho que a maioria de nós tem uma tendência para ser feliz, pelo menos desse pessoal. E se não tivesse essa tendência, também, porque a gente sabe que a felicidade a gente quer que todo mundo seja. Né? É isso. Quando alguém saía do DOPS, era a música Minha Jangada Vai Sair para o Mar. E essa música ficou marcada que em todas as celebrações de ex-presos políticos não pode deixar de tocar a jangada, né?